Que o Senhor nosso Deus fale conosco. Irmãos e irmãs, mais uma vez, sou apenas uma ferramenta e quero continuar sendo assim. Mais uma vez vou dizer-lhes, eu vou falar por em volta de 20 minutos, 25 minutos. Deus não precisa disso. Se você pegar realmente as palavras reveladas das Escrituras, aquelas iluminadas específicas, são segundos, 100 segundos, tipo assim, estou contigo, acabou, 2 segundos. Estarei com vocês por onde quer que vocês andarem, 4 segundos. Deus não precisa de tanto tempo. Como eu não sei a hora que o Senhor vai falar, o que eu posso te pedir? Presta atenção, porque a hora que o Senhor falar com a irmã ali, não é a mesma hora que Ele falará com a irmã ali. Nós não sabemos a hora, eu só sei que Deus fala, eu só sei que o Senhor Deus fala. A hora que Ele vai falar com você, eu não sei, e ainda bem que eu não sei, porque se eu soubesse, assim que eu soubesse que Ele falou, eu falaria, ia para casa. Ainda bem que eu não sei, então eu fico falando até Ele falar com você. Amém, irmãos? Vamos ao texto então? Presta atenção. 18:35 diz assim: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, ele Jesus, ao aproximar-se de Jericó, estava um cego, assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Uma pessoa cega, olha para mim aqui, só um adendo. Uma pessoa cega é uma pessoa nas trevas, gente. Você já parou para pensar que um cego nunca vê claridade? Eles acreditam no que você diz, está de dia, está de noite. Amanheceu, anoiteceu. É uma pessoa que vive nas trevas. Então pegue a lição principal aqui, que não é apenas curar um deficiente, irmãos. Muitas das vezes você se apega mais à cura fisiológica do que à cura espiritual, que é a mais importante. Então a pessoa cega é uma pessoa que está em trevas, para ela tudo está escuro, e esse homem aqui, o pior, gente, o que é pior? Veja, tenta me responder se você quiser também. O que é pior? Alguém nascer cego ou nascer enxergando e depois ficar cego? O que é mais doloroso? Alguém que nasceu cego e ficou cego para sempre, ou alguém que enxergou por uns 15 anos e depois ficou cego? O que é pior? O que é mais sofrível? Ficar cego, não é, gente? Porque você experimentou a luz e um dia perdeu. É esse caso aqui, viu? É o caso aqui agora. Vamos lá. Esse homem estava pedindo esmolas. 36. Ouvindo o tropel da multidão, ouvindo os passos, o marchar, o caminhar da multidão, porque multidão faz barulho, que passava por ali, perguntou: o que era aquilo? O que é isso? Que barulho é esse? Que marcha é essa? Que tropel é esse? O que é isso? E anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então, 38, então ele clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha para mim aqui um minutinho. Na nossa última conversa aqui, nós trabalhamos o quê? Nós trabalhamos ouvindo ele, que era Jesus de Nazaré, anunciaram-lhe que passava ali Jesus o Nazareno, porque o nome Jesus é comum, nós já falamos sobre isso. O nome Jesus é comum, você vai encontrar em todos os países latino-americanos. O nome Jesus é comum, mas o Nazareno não. E o pior aqui, meu irmão, essa foi a nossa lição, quando diz de Nazaré, não é uma boa coisa, irmãos. Aí nós fizemos aqui uma dinâmica no nosso último encontro. Qual é a pior cidade hoje para se morar, que você tem medo de ir? O que vocês falaram? Rio de Janeiro. Nazaré é como se fosse o Rio de Janeiro. Quando você falava que alguém é de Nazaré, era a mesma coisa que xingar a mãe do cara.
Era a mesma coisa que falar um palavrão. Que de Nazaré? Que isso, Nazaré, caca. É isso. Mas Jesus, nascendo lá, ou crescendo em Nazaré, ele mudou a fama da cidade. Quando o cego ouviu que era Jesus, o de Nazaré, ele começou a gritar. Não era um Jesusinho comum que estava passando, não era um Clovizinho comum que estava passando, não era um Rodriguinho comum que estava passando, não, não era. Era Jesus, o de Nazaré. Ele mudou a fama da cidade. Quando o cego ouviu que era Jesus, aquele de Nazaré, o cego começou a gritar, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi. Aí aqui tem outra fala que nós nos perdemos. Aqui tem outra fala, outra revelação. A primeira revelação, o cego sabia que o de Nazaré era diferente. Não sei como é que ele sabia, mas ele sabia que aquele Jesus de Nazaré era diferente, era especial, faria coisas diferentes, faria diferença. Você precisa crer em Jesus, você precisa acreditar que Jesus, o de Nazaré, faz diferença, meu irmão. O Clóvis não faz diferença, os pastores aqui não fazem diferença, os ministros aqui não fazem diferença, mas o de Nazaré faz. Só que o cego, ele sabia outra coisa. Ele sabia outra coisa. O que ele sabia? Ele começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, quem disse para ele? Gente, Davi tinha morrido há quase 1000 anos antes dele. Davi tinha morrido há quase 1000 anos antes do cego nascer. Como é que podia ser filho de Davi? Deve ser um outro tipo de filiação. Ele sabia, por revelação, como aconteceu, quem foi o veículo, quem foi a ferramenta, eu não sei. Mas ele sabia que Jesus, além de ser de Nazaré, era o prometido de Davi, porque havia uma promessa. Olha bem, diga promessa. Sempre quando você for orar, presta atenção aqui, palavra profética. Sempre quando você for orar, com joelhos dobrados ou não, nunca vá sem uma promessa. Se você for para a presença de Deus sem uma promessa, nada vai acontecer. Pastor, mas o que é uma promessa? Por básico, simplesão, olha só. Senhor Jesus, vai lá para o seu joelho. Jesus, está escrito que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É uma promessa ou não é uma promessa? É ou não é uma promessa? Que seja com o Salmo 23, meu Deus, Tu és o meu pastor, não vai faltar pasto, não vai faltar águas tranquilas, não vai faltar alimento. Senhor, eu preciso da sua ajuda. Você não pode ir sem uma promessa, nunca vá sem promessa. Vai orar, vá para a Bíblia, pega uma promessa e começa a falar para Deus: Deus, o Senhor disse. Esse cego, embora estivesse em trevas biológicas, talvez também psicológicas, não sei, embora estivesse em trevas, ele sabia que tinha um prometido, que alguém viria da linhagem de Davi, alguém prometido da linhagem de Davi viria e mudaria tudo, mudaria tudo. Ele tinha uma promessa. Você não pode ir à presença do Altíssimo sem uma promessa. A sua oração não vai subir do teto, não vai passar do teto. Então diga isso, repita comigo: eu não posso ir à presença de Deus em oração sem uma promessa. Sem uma promessa, eu não posso, você não pode. E a questão aqui, meu irmão, é que esse é um ponto teológico, não é um ponto apenas inspirativo, é um ponto teológico. O cego bem informado, esse cego, ele era cego, mas não era bobo não, viu? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Que promessa que ele usou, gente? Todas. Porque o que o Senhor mais fala é que Ele é misericordioso, é que Ele é compassivo, é que Ele socorre, é que Ele é refúgio. O que Ele mais diz é isso, o que Ele mais fala é isso. Tem compaixão de mim. 39, veja comigo, 39. E os que iam na frente, o repreendeu, para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais. Ah, meu Deus do céu, isso é bom demais. E os que iam na frente,
o repreendiam e mandava: cala a boca, cego maldito, fecha essa matraca. Por quê, meu irmão? Veja bem, pensa comigo. A nossa questão biológica sempre compensa, né? As pessoas que geralmente são cegas ouvem muito bem. Geralmente a pessoa que é deficiente de um braço tem a força dos dois num braço só. Geralmente a pessoa que não tem uma perna tem a força numa perna só. E assim sucessivamente. Imagina só, esse cara devia gritar bem alto, hein? Para incomodar a multidão, gente. Cala a boca! Cale-se! Gente, agora veja, agora vai a outra lição para você de hoje. A segunda de hoje. Porque a segunda de hoje para você, a primeira de hoje foi: não vá sem uma promessa. Não vá sem uma promessa. A segunda de hoje para você: será que quando aparecerem as vozes contrárias, você vai desanimar? Hein? Quando aparecer as vozes contrárias, as vozes periféricas contrárias, você vai desanimar? Você vai desistir? Porque as vozes vêm. Agora veja, deixa eu fazer aqui um adendo sobre as vozes. Cuidado com as vozes que você ouve. Diga: eu devo tomar cuidado com as vozes. Deixa eu fazer mais uma dinâmica aqui com vocês. Mais uma dinâmica. Quem é o pai da mentira? Diga para mim. Quem é chamado pai da mentira? Vocês falaram bem? Ouviram bem o que vocês falaram? Quem é mesmo? Mais alto agora. Diga sem medo: quem é o pai da mentira? O diabo. Agora se segure aí. Me fala, me conta, que mentira ele contou? Me conta que mentira ele disse. O pai da mentira, mas você e eu não nos lembramos de bate-pronto de nenhuma mentira. Ele não conta mentira. Estou trabalhando as vozes periféricas. Ô gente, sabe por que o diabo tem tanta credibilidade? Porque o diabo fala verdades com segundas intenções. Qualquer mentiroso bom não pode falar só mentira. Tem que falar algumas verdades. Quem concorda comigo? Porque se você ouvir um mentiroso falando mentira, acabou, não crê mais nele, ninguém confia, meu irmão. Um mentiroso profissional que mente o tempo inteiro não tem crédito nenhum. Para que um mentiroso tenha sucesso, ele precisa falar algumas verdades, pelo menos aparentemente. O diabo é o pai da mentira, mas para você me mostrar uma mentira dele, você vai suar a camiseta. Para você falar que ele mentiu para Adão, não tem como você falar que ele mentiu para Adão e Eva sem argumentar. Você vai ter que falar assim: não, ele falou a verdade. Por quê? Por que ele falou a verdade? Ele falou assim: ô Eva, foi assim que Deus disse? Deus falou ou não falou com Adão e Eva? Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Verdade, tá vendo só? Ô Adão, ô Eva, vem cá, chega aí, Eva. Foi assim que Deus disse? Verdade, Deus falou. Para você não comer de nenhuma das árvores do jardim, Deus falou alguma coisa relacionada a árvores, falou realmente, mas o que ele disse? O diabo não falou, ele não mentiu, ele vai aumentar algumas coisas, ou seja, você só vai conseguir me provar que o diabo mente se você argumentar, se não argumentar você não consegue provar. Quando ele chega para Jesus e fala assim, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães, porque está escrito. Ele mentiu? Não, lógico que não. Deus nega pão para filhos? Não, não nega, ele não mentiu. Ele está omitindo a revelação, ele está omitindo a intenção maligna dele, mas ele está falando a verdade. Se tu és o Filho de Deus, você é filho, né? Você é o poderosão, você é o cara, hein, Jesus? Você é o cara, então transforma essas pedras em pães, porque está escrito. Por isso, então volto agora para o meu tópico. Cuidado com as vozes periféricas. O interessante, agora volto para o nosso texto. O interessante nesse texto, gente, é que além do cego não desanimar, não desistir, o que foi que ele fez? Diga para mim vocês agora aí, vocês sabem. O que ele fez? Gritava ainda mais alto. Ô cego embaçado, hein, irmão?
esse cara merece um abraço, mesmo em tempo de pandemia, não é não, gente? Fala a verdade. O cara é para eu parar? Não paro. Diga isso, eu não paro. Diga, eu não desisto. Diga, eu não volto atrás. Mais alto, diga, eu não paro. Eu não desisto. Ele clamava ainda mais: Jesus, não estou nem aí para ninguém. Eu não estou nem aí para o Rodrigo, para a Luci, para o João, para o Gilmar. Não estou nem aí, porque o pastor Antônio fala. Eu não estou nem aí. Me ajuda, me ajuda. Mas muitos de nós, por causa das vozes periféricas que nem sempre são mentirosas, por causa das vozes periféricas que nem sempre são mentirosas, nós o quê? Desanimamos. Existem alguns que apenas ignoram. Eu acho legal nesse cego que ele não ignorou aquela voz contrária, aquela voz maligna, aquela voz contrária o impulsionou ainda mais, o motivou ainda mais, o ativou ainda mais, e ele gritava ainda mais: me ajuda, eu preciso de ti, me ajuda. E você e eu e nós, ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus. Oh, meu Deus do céu, você pode parar Jesus. Você não pode mandar em Jesus, mas você pode fazê-lo parar e dar atenção para você. Chama a atenção de Jesus. Não é com os seus músculos, não. Chama a atenção de Jesus. Não tem aquela canção? E chamar tua atenção para mim? Chama a atenção dele. E Jesus parou. Irmão, quando Jesus para, é só esperar a bênção. Não abra guarda-chuva, não abra guarda-sol, porque a bênção está chegando, a libertação está chegando. Diga, eu estou pegando. Diga, eu estou pegando. Amém.